Fala, turma. Vamos entrando. César, Fernando, Vinícius, vão chegando aí. Boa tarde, Fernando. Glaumelo, 43, sempre com a gente. Olá, olá. Rafa. Hidromania tá sempre aqui, claro, Hidromania com a gente. Vamos chegando aí, turma. Gabiski Baby, professora Mélia Yoko. Carinha. Isis. Legal, turma. Vamos chegando aí que hoje o papo é bom. O papo é super bom aí da turma. Entre raias entrou. Muito legal, hein? E aí, como é que tá indo o retiro, quarentena de vocês aí? Manda um joinha aí se tá indo bem, manda um joinha pra cima, pra baixo. Se tá indo tudo bem, faz assim. Se tá indo mais ou menos assim. Aí, ó, Academia Água Viva tá assim. Marcos Swimming, professor Marcos Modela Center. Tá assim, Marcos? Como é que tá? Manda um joinha aí pra cima, pra baixo. Aí, a Rita. Aí, o joinha. Manda coraçãozinho também. A gente tá... Quem tá aproveitando aí o retiro para aprender alguma coisa? Manda joinha. Retiro de muito trabalho, Hidromania. Aí, ó. É isso aí. É isso aí. Cadê, Clarissa? Plínio. Ó, todo mundo aqui, ó. Só acenando. Vou acenar aqui também, ó. Manda coraçãozinho. Olha só. Hoje o papo é bom aqui, hein? Hoje o papo é bom. Deixa eu ver se a minha convidada já tá na área aqui. Tá chegando. Ainda não entrou, mas hoje o papo é bom. Então, ó, o Plínio aí mandando coração. Então, obrigado aí a todos vocês por estarem aí na nossa transmissão. Tem feito muitas coisas legais nessa transmissão aqui no canal da Metodologia. Aliás, eu tenho espalhado, né? Vocês estão acompanhando aí. Ontem, no meu canal pessoal, falei sobre crochê. Quem gostou? Quem assistiu aí o crochê de ontem? Acho que ainda tá salva lá na minha live. Depois vocês dão uma entrada lá no meu canal que vai ficar legal. Ficou legal. Tava com minhas duas irmãs lá falando sobre crochê e foi muito engraçado, né? As minhas irmãs têm um canal chamado Crochetando Histórias. E aí a gente ficou batendo papo, coisas de infância, aquela coisa toda, né? Que vocês, quem gosta de crochê, conhece bem. Deixa eu ver aqui se a doutora já entrou aqui. Deixa eu procurar ela. Não entrou. Hoje, fala, Toral, beleza? Estamos juntos aqui, hein? Estou esperando aqui a professora, a nossa doutora Raquel Morrec, que é a nossa convidada de hoje. E vai fazer aqui uma transmissão com a gente. Então, se a doutora já estiver assistindo aqui, me manda uma solicitação, por favor, que eu vou te colocar aqui em conexão com toda a turma da Metodologia, com o nosso canal aqui. Toral, Leandro, Denilza, todos aqui presentes. O Juninho, o Júnior quer fazer uma participação aqui, mandando solicitação. Estou esperando a doutora aqui, Júnior. Cadê a doutora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Solicitações. A doutora Raquel, uma infectologista médica infectologista do Hospital São Luís, e vai falar desse momento que a gente está passando aqui, que é a pandemia, né? A pandemia do coronavírus. Então, deixa eu puxar aqui. Só um segundinho aqui, então. Cadê a nossa doutora? Uai, sou. Lá no interior a gente fala assim, né? Uai, sou. Cadê minha doutora? Deixa eu ver aqui. Não tô achando. Ô, Plínio, você tá assistindo aqui, né, a transmissão. Então já entra em contato lá com a doutora, fala para ela entrar aqui no nosso canal
e para fazer aqui as nossas introduções e falar sobre essa infecção, sobre como a gente se prevenir, sobre como trabalhar e quais são as expectativas em relação a essa pandemia. Então, só aguardando aqui mais um pouquinho, doutora, ela já vai chegar aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda não? Enquanto isso aqui, deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Doutora Raquel, está por aí? Se a doutora Raquel Moarec, se estiver presente aí na transmissão, me manda aqui o convite para a gente iniciar. Senão eu vou começar a falar aqui as minhas coisas mesmo, hein? Como é que a gente está aqui? Deixa eu ver. Não tô achando aqui. Não tô achando a doutora que foi convidada para participar aqui com a gente, então vamos falar de outro assunto. Que assunto vocês querem que eu falo nessa transmissão aqui? Enquanto a doutora não vem. Vamos ver nas mensagens aqui. Alguém me manda qualquer pergunta. Alguma pergunta aqui para eu responder. Vai lá. Quero ver. Perguntas. Vou acenar aqui para quem? Tá entrando, ó. Tá acenado. Alguma pergunta para mim? Faz uma pergunta direta aí. Vamos ver. Ela já vai entrar. Ah, obrigado. Tô rezando, ó. Também, tô aqui, ó. Muita fé. Ela já vai entrar. Tem alguma pergunta para mim? Doutora, já está chegando. Pediu 3 minutinhos. Aí, ó. Se ela pede 3 minutinhos, a gente dá 3 minutinhos, né? Sem problemas nenhum. Eu continuo. Pronto, veio uma pergunta para o Gustavo Borges aqui. O Rojas Comunicação Oficial perguntou se eu continuo nadando. Cara, sim e não, né? Eu continuo nadando, nado pouco, mas natação ainda é uma das atividades que eu faço no meu dia a dia. Principalmente eu faço musculação, jogo tênis, um pouquinho de pedal, de bike. E aí dessa forma eu mantenho a forma física, né? E natação eu nado aí uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, então não é atividade que eu faço com tanta regularidade, mas eu mantenho a forma física sim, fazendo. Agora que eu cortei meu cabelo, raspei aqui modelo competição, né? Aí, de repente eu vou voltar a nadar aqui um pouco mais. Vamos ver uma outra pergunta aqui, que é a Denilza Mello perguntou o que eu achei da cartilha da CAD. Eu gostei da cartilha da CAD. Eu participei da concepção, que é a cartilha do retorno, né? Você deve estar falando sobre essa cartilha de retorno que a gente teve, né? Da forma do protocolo de retorno em relação à reabertura das unidades. A gente tem uma preocupação muito grande da CAD, e a CAD é a Associação Brasileira de Academias, para quem aí não conhece ou não está familiar com esse tema. A CAD, ela é muito preocupada com os decretos que estão acontecendo nas regiões. A gente tem algumas particularidades e pessoas que estão se envolvendo na construção destes modelos que não entendem de academia, que não entendem de natação, que não entendem de ginástica. Então a gente trouxe uma informação ali muito voltada para as instituições, para que pudessem servir dentro da questão dos decretos locais, para servir de guia para que os decretos, quando vierem, e os operadores aí de academia voltarem a reabrir os seus negócios, que pudessem ter pelo menos uma coisa com um padrão já pré-estabelecido, analisado, estudado, né? Então, quem não teve acesso à cartilha da CAD, aí, o nosso documento, pode entrar na cadbrasil.com.br e aí você consegue esse material aí, um material legal e tem bastante informação ali. Seu ponto de vista sobre a região do Sul, que academias já voltaram a funcionar. É um momento aí de difícil análise, porque você tem uma série de coisas acontecendo regionalmente. Então você tem no Brasil, você imagina, só o estado de Minas tem 850 municípios que estão ali, e esses 850 municípios, eles têm cada uma característica. Você tem grandes cidades com problemas mais sérios, cidades menores que não tem problema nenhum, uns hospitais vazios, né? É sempre uma questão, uma relação entre o risco à saúde e a vulnerabilidade dos negócios de forma geral, né? Que tem os impactos econômicos e os impactos de saúde. Então a minha visão em relação a isso é que dependendo do local, se você abrir cedo demais, pode ser um tiro no pé, pode ser um problema muito grande a gente ter isso. Então me preocupa bastante
as reaberturas se não forem feitas com a segurança, com o cuidado adequado. Por isso, o nosso documento ali, né? E aí na região sul ou na região norte e nordeste, a opinião ela vale da mesma forma, né, em relação a isso. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Pergunta aqui, você continua nadando, beleza? Me perguntaram aqui se eu sou formado em educação física. Não sou formado em educação física, mas sou provisionado em natação. Né? Sou professor de natação, provisionado pelo CREF 4 de São Paulo. O que você mais gostando de fazer em casa nessa quarentena? O que eu estou mais gostando de fazer em casa? Pô, eu tenho 2 filhos que já são maiorzinhos, né? Eu tenho um filho que vai fazer 21 agora em maio e uma menina de 18. Então o que eu estou mais curtindo é ficar com a família. Parece que você resgatou as crianças e está todo mundo debaixo da asa do pai e da mãe. Então tá muito legal isso. Outra coisa legal que eu tenho feito, né, com certa frequência, é cozinhar, né? Então um almoço caseiro, almoço, janta, o café da manhã, tudo em casa, isso também é algo interessante, algo legal que eu acabei curtindo um pouco mais. Você imagina, antes você está em São Paulo, vai para um restaurante aqui, vai para outro ali, almoço, nunca vejo a família durante o dia, agora eu estou vendo a família aqui todos os dias, em todas as refeições, então essa refeição familiar, ela fica uma coisa bem, bem legal, né? Então tenho curtido bastante essa questão aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Doutora Raquel Moarec já está presente. Vou convidar. Doutora Raquel. Iniciando a nossa transmissão aqui. Vamos ver. Olá. Olá, doutora, tudo bem? Como vai, Gustavo? Prazer, uma honra conhecê-lo. Prazerzão. Como é que você está? Olha só a minha cara, não liga não, hein? Porque eu tava com máscara e completamente paramentada, então... Você é um trabalho super nobre, doutora. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua energia, pelo seu trabalho e pela sua entrega, né? Principalmente diante do momento seríssimo que a gente está, né? Sim, olha, eu tô sem parar de trabalhar, nem um dia durante a semana, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, imagina. Não, que legal. E tenho legal. 4 filhos. 4 filhos? Quais as idades? Gêmeas de 15 e gêmeos de 11. Olha o bafo. O raio caiu 2 vezes na mesma cabeça? Você viu que beleza? Doutora, obrigado pelo seu tempo. Vamos aproveitar aqui o máximo possível nesse momento. Para todos que estão assistindo, a doutora Raquel Moarec, né? Assim que pronuncia. Isso mesmo. Moarec. A doutora Raquel Moarec é médica e infectologista do Hospital São Luís. Isso. Eu acabei assistindo alguns vídeos seus, doutora Raquel, desde janeiro, falando já desses casos. Sim. Resgatei lá atrás alguns vídeos, né? E dando uma pincelada sobre o assunto. E hoje a gente está no olho do furacão, né? Então, sim, num primeiro momento, aquele olhar assim, o que está acontecendo do outro lado do mundo, pode ser que chegue aqui, né? Você até fez uma boa análise do momento. E para quem está vivenciando isso, as pessoas normais aqui do dia a dia, né? Que talvez os médicos sejam os anormais, porque vocês têm que enfrentar de uma maneira diferente, vocês têm que estudar, têm que ter prognóstico, e às vezes acerta, às vezes erra, é muita informação ao mesmo tempo, né? Então, realmente, vocês são nossos heróis, eu agradeço imensamente a toda a classe em seu nome nesse momento, doutora. Obrigada mesmo. Eu queria que você desse uma visão geral, né? Disso que está acontecendo. Depois eu tenho algumas perguntas mais específicas daqui, mas me fala aí desse momento, doutora. O que você tá enxergando, o que você pode falar para o nosso grupo aqui? Olha, o que eu posso falar é o seguinte: existe essa doença. As pessoas têm dúvida se ela existe ou não. Ela é uma doença grave, multifatorial, Gustavo. Então ela pega desde cabeça, olhos, intestino, pulmão, coração. Ela é multifatorial. Então, o paciente, ele vai se tornando tranquilo até 5º dia de diagnóstico, com aquele diagnósticozinho tranquilo, que a gente achou no início que era um quadro gripal, mas não é quadro gripal. Tá? Muitos evoluem com quadro disentérico, outros perdem o olfato e o paladar, tá?
e evoluem a partir do 6º dia com o quadro grave pulmonar. Este, sim, é o paciente que inflama e piora. Então, se você me perguntar como está o Brasil agora, ele está apresentando muitos casos, a gente tem baixo diagnóstico, porque a gente precisa testar mais a população, para a gente poder ter uma ideia de quem está transmitindo, quem não está mais transmitindo e quem ainda vai ficar doente, entendeu? Então, idealmente, a gente precisa de tudo ou todos serem testados. E uma coisa que me chamou a atenção nas suas falas, eu não lembro, eu assisti umas 2 entrevistas e eu até falei, vou pegar uma aqui de janeiro e peguei uma do meio ali de abril, ou nem lembro quando que era exatamente, e você mencionava você falou alguma coisa sobre os assintomáticos, eu não me recordo exatamente dos assintomáticos em si, Sim. Mas aí você falou, um dos grandes problemas que você enxergava, né, ou deve enxergar ainda, é que a transmissão ela acontece até 5 dias antes de você ter qualquer quadro clínico que revele que você tenha o vírus ou não, né? Mesmo sem testar. Então, isso é um perigo, né? Você circular, você está tudo beleza hoje, mas daqui 5 dias você está ruim, você já está transmitindo a 5. É assim? É retroativo? Isso. 3 dias, até 3 dias antes a pessoa. O que está acontecendo? As pessoas, nós temos aquele que sai na rua, que vai fazer as compras, mas ele cansa de fazer o distanciamento, ele cansa de fazer a retirada da roupa, retirada do sapato, fazer a desinfecção disso tudo em casa antes de tomar banho. Então, o que eu estou pegando agora, em abril, são esposos que estavam em casa e que estavam isolados, mas que o familiar estava na rua. E ele está passando em casa. Então, as pessoas não entenderam ainda o que é distanciamento, o que é o uso correto da máscara, que põe tudo aqui embaixo do pescoço, e não estão levando a sério isso. Eu não sou contra trabalhar ou não trabalhar, eu sou contra não fazer adequado isso, porque eu estou pegando essa pessoa aqui no hospital. E não é 1, não é 2, não é 3... Né? Então, por exemplo, hoje, num hospital meu, eu tenho 22 casos que eu estou dando algumas altas, mas eu cheguei a ter, no dia, quase 42 casos. Nossa. Então, eu cheguei a voltar em casa às 11 horas da noite, desde as 7, atendendo. E com toda a precaução, né? Você falou do uso de máscara aí, você deve estar toda... Olha, como é que é isso no dia a dia do médico? Me fala um pouco do dia a dia do médico. Isso é uma pergunta interessante. Olha, eu saio de casa com uma roupa, eu chego no hospital, vou ao centro cirúrgico, eu me troco. Se trocar, eu tenho uma paramentação, que nem eu estou agora. Eu subo no andar. A cada leito eu me troco de avental. Eu tenho uma máscara, que é uma de proteção. Tá? Eu uso uma máscara simples em todo o setor que eu ando para lá e para cá. Essa é uma simples, né? Isso, é cirúrgica. Essa é a máscara cirúrgica, ela vale 2 horas. Mas as pessoas não entendem o seguinte, eu acabei de pôr essa, acabei de pegar para entrar aqui, né? Se eu deixar essa máscara aqui, ela já não vale mais, eu tenho que trocar a máscara. As pessoas acham que, eu ponho só aqui um pouquinho e depois... Não, não vale. Tirou a máscara, tire a máscara, troque por outra e higieniza a sua mão de novo. Porque se você não higienizar a mão, você está inadequado, você está se contaminando. Ou então está carreando para a tua casa. Você está levando vírus para uma pessoa da tua casa que estava lá tranquilinha, isolada, ficar doente. As pessoas esquecem isso. É que vai cansando, né, doutora? Você vai entrando numa neura. É que no caso de quem está no front, vocês literalmente estão no front dessa guerra. Sim. Lidando com pacientes contaminados, né? E os não contaminados também, que estão aí circulando, porque os problemas eles continuam acontecendo. E aí, nessa questão que você observa dos cuidados, assim, a falha que você vê hoje maior acontecendo é a questão do distanciamento ou os cuidados de higiene? Qual que é o principal que você vê hoje acontecendo? Eu acho que as pessoas têm que entender que distanciamento social vai uso da máscara, uso do álcool gel, ou higienizar a mão, ou lavar a mão com água e sabão, ela manter a sua higiene na hora que chega em casa, tirar o sapato, fazer aquele diluído de água sanitária, fazer a desinfecção de onde você deixa a sua bolsa para poder lavar, ir direto ao banho, ficar em casa com distanciamento. Eu estou há mais de 1 mês e meio sem beijar meus filhos. Porque eu estou distanciada, eu tenho um distanciamento que eu tenho que fazer, é obrigação minha. Eu estou na frente, eu não quero ser portadora assintomática e transmitir. Entendeu? Que é o que pode estar acontecendo com a maioria das pessoas.
Então, as pessoas não fazem o distanciamento correto, que é um sinergismo de ações, para poder melhorar e não passar para alguém. Doutora, e que ponto que você acha que a gente está hoje, né? Porque eu estou assistindo pouco a televisão, né? Eu estou aqui distanciado, estou na minha casa, eu estou beijando e abraçando meus filhos porque está todo mundo aqui no mesmo barco, então não tem problema, né? Sim. Se tá todo mundo junto, está todo mundo junto, né? Se você circula, você tem essa preocupação maior. Mas em que momento que a gente está hoje, assim, né? Porque eu não estou assistindo televisão. Então, me conta como é que está o Brasil, como é que está o mundo, né? Porque se a gente fica só se alimentando de notícia ruim, a gente vai... Também a gente acaba até ficando mais doente do que a gente, mentalmente falando, né, daquilo. Então, onde que a gente está hoje, né? O que você me diz da situação do Brasil da agora até para frente? Olha, quando a gente tem um diagnóstico positivo, eu tenho mais 3 a 4 circulando assintomático. E quando eu tenho o número total de diagnóstico, eu tenho 10 vezes mais de assintomático rodando no geral. A nossa mortalidade hoje, que está mostrando que está alta, ela não condiz porque eu não tenho a quantidade de pessoas positivas. Então, ela não deve ser diferente do resto do mundo em relação à doença. O que é importante agora? Nós estamos no final... Então, não estamos nem pior nem melhor, né? Então, é isso. Deu uma travada aqui na doutora, já vai voltar. Eu perdi a conexão aqui com a doutora. Deixa eu ver assim se a doutora... a Isis está fazendo uma pergunta aqui. O assintomático, ele pode não ter sintoma algum. Sim, ele é assintomático, né? Não tem sintomas. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se tem alguma coisa aqui da doutora. Oi? Oi, agora desculpa, voltou. Estou escutando. Me perdoe. Não, que é isso. Fala. Olha, então assim, nós temos 10 vezes mais de casos assintomáticos transmitindo. Como está o Brasil hoje? O Brasil está o seguinte, nós sabemos melhor olhar o caso, a gente sabe avaliar em que momento o paciente se encontra. Eu conheço muito mais fácil esse paciente, eu sei o quanto ele vai apresentar o quadro ou não. Eu sei tratar um pouco mais hoje, vamos dizer. Você me falar que no início de março, eu não sabia tanto. Máximo que a gente leia, loucamente. Hoje eu tenho mais segurança para trabalhar. Só que eu sou uma só. Cada médico é um só. Ele cansa. Então, se todo mundo sair à rua não fazendo adequado isolamento ou distanciamento, vai aumentar muito. Por quê? Esse vírus vai continuar na rua, Gustavo. A gente só vai parar de ter este caso quando a gente tiver mais de 80% da população acometida ou quando a gente souber ter que a maioria está em cura. Aí isso, e quando é que vem essa cura? Vai chegar o quê? Semana que vem? Como é que é? A gente pode pedir pelo correio? Mercado Livre entrega? Como é que é? Seria ótimo, né? Eu também ia adorar isso. Dá uma luz pra gente, né? O que a gente mais escuta aqui. O que eu acho que é importante, a vida não precisa ser parada, desde que a gente saiba andar na rua. Evitar elevador quando está cheio, ter uma rotina para que tenha uma maior limpeza disso, a cada hora, a cada 2 horas. Se você tiver um lenço de papel para apertar o botão, faça. Se você usar a máscara de forma adequada, não usar errada, tirar de forma errada, que é o que eu estou vendo. No ponto de ônibus não precisa. Então, não, sabe, se eu estou sozinha, eu não preciso. Preciso usar, porque está aqui. Correr. Eu quero fazer exercício. Você sabe que o vírus, se alguém está correndo na tua frente e está com o vírus, ele pode, no vento, ter passado para você? Pode. Mas se você usar máscara, não puser a mão na roupa, usar álcool para evitar você se autocontaminar, então dá para ser feito. Então acho que o que é importante, a gente tentar viver, porque esse vírus está aí, ele não vai embora agora, não vai agora para casa, não vai ser mandado, deportado para a China de novo. Tá? Podia, então, né? Empacotar, bem empacotadinho. Isso, mandar por Sedex 10 lá, mas não vai dar. Eu ia adorar. Então, a gente só precisa saber fazer. Só precisa saber conviver de forma exata. Não se cansar de fazer o distanciamento e não se cansar de trabalhar de forma adequada.
Isso é uma bela dica, porque chega uma hora que realmente você cansa, né? E tem várias perguntas aqui em relação aos Vamos lá, assintomáticos. vamos. Então, por exemplo, quando identificar um caso assintomático, é uma pessoa que não tem nada, está completamente normal e ele está transmitindo o vírus. É assim, Então, você não tem como identificar. Então, vamos lá. Primeiro, as farmácias vão poder fazer o exame do teste rápido do Covid. Ah, Algumas farmácias, porque tem que ter um lugar próprio, tem que ter um enfermeiro, um farmacêutico correto, que possa fazer este exame. A gente testar todo mundo, a gente vai diagnosticar os assintomáticos. Quais são as pessoas indicadas para fazer o teste? É aqueles que teve contato com alguém positivo, aquele que já passou com um quadro, uma resfriadinha, uma tossinha, alguma coisinha, uma passa também. disenteriazinha, uma hiponosmia com cheiro, acima de 7 dias pode fazer a sorologia. Eu Ah, vou ter um diagnóstico melhor dos assintomáticos. Se ele fizer o exame e der positivo, o que fazer com esse exame? Ele tem que procurar assistência médica para que o médico peça o PCR, que é o exame de agudo. Se tiver tá. diagnóstico agudo. Esse é o ideal. Esse está transmitindo mesmo. Se Então tiver eu só... posso. Então, desculpa, é só para tentar fazer um Fala. raciocínio. Então, eu sou assintomático, eu vou na farmácia porque eu entrei em contato com alguém, beleza? Isso, então, Aí, se você tem contato acima de 5 dias a 7 dias, ou eu tá, já tive e quero saber se eu já estou bem, 3 dias depois de passar os sintomas, eu posso fazer. Então, tá. essas são as indicações E principais. aí, Tá? Então, quem que eu busco do assintomático? Quem teve contato, quem sabe que eu convivi ali no trabalho ou na rua com alguém que eu tenha. Esses são os principais, os assintomáticos. tá. Essa E aí, pessoa pode fazer o exame. entendi. Aí, vamos supor que eu entrei em contato com outro assintomático, de assintomático para assintomático, ou seja, eu não sei que eu entrei em contato com alguém, porque o cara ou a pessoa não tinha, eu achava que não tinha. Eu sou um transmissor e não sei e continuo vivendo minha vida normal, eu vou estar contaminando um monte de gente. Mas uma pessoa vai estar. Uma pessoa que você entrou em contato ficar doente, ela vai saber. Aí ela Sempre tem que dá para avisar. fazer o retrocesso disso. Quando Tá, você tem alta transmissão viral, eu não consigo rastrear. Mas para quem que é indicado o vírus ou sorologia? É para quem teve contato com alguém positivo ou com alguém que ficou doente. Sempre você vai saber ao seu redor quem entrou, quem não entrou. tá. No seu hall de convívio, você tem ideia. E aí, no caso, quando você é um assintomático e você não fez o teste, você está, por exemplo, vim para um retiro aqui, não estou chamando de quarentena mais, tá? Estou chamando de Sim. retiro. Então, estou Tá. aqui em retiro. Aí eu estou em retiro, eu era assintomático, não tive nada, passou, e beleza, eu não tive nenhum sintoma. Se É, você quiser fazer a sorologia para ver se você ficou positivo, você pode ah, fazer se você teve neste período. Hoje em dia, a indicação é fazer para todo mundo. Mas tá, os principais indicações são profissionais de saúde, pessoas que tiveram contato com alguém positivo ou com alguém que ficou doente, ou quando eu tive um sintoma leve uma semana atrás, depois de 7 dias, eu quero ver se eu já estou começando a ter defesa. Aí eu vou entendi. lá e faço o exame de teste rápido para avaliar anticorpo. Anticorpo é a busca da defesa. Ele Beleza. positivo vai me ajudar. Ele negativo não afasta. Que nem o teste de dengue. Eu posso ter Tá, tido, fazer um teste de dengue e dar negativo, mas eu preciso exatamente uma sorologia depois. Então, eu preciso confirmar esse exame com outros exames de melhor acurácia, lógico. Mas então, e ele já aí, é um pré-teste, ele já te ajuda. tá, e aí se eu já tive uma vez, aí a Isis está perguntando aqui, eu posso pegar uma segunda vez? Uma Como é que boa é isso? pergunta, Isis. A É o turma, assim, seguinte, já peguei, ó, eu fico imaginando, qual que é a melhor forma de pegar? Já ter pego primeiro, né? Ter sido assintomático e não transmitiu para ninguém. Ponto, já estou super feliz aí. Que anticorpos, posso voltar para circular, para abraçar, beijar todo mundo ali. então, cuidado Ih, travou bem com na o hora corpo. aqui. Isso, Já se vai der... voltar aqui, que tá com Oi, problema. Oi, não, oi. voltou. Peraí, voltou. Vamos lá. Ah, Gustavo, dá os cuidados. se você já tem anticorpo, se você sair beijando todo mundo e tá com uma roupa contaminada, a pessoa vai pegar do mesmo jeito. Eu vou transmitir, né? Vai carrear por Isso. roupa.
Então, ok. continua sendo necessário o distanciamento, porque você ainda é um carreador como todo mundo. Perfeito. Tá? Então, aí você mesmo, então a pergunta é, você pega 2 vezes? Essa é a primeira. E a segunda, mesmo se você não pega, ou pega, você vai carrear, né, que é o nome que você está dando. Ou seja, você vai ter que ter isolamento de qualquer forma, não tem escapatória. Distanciamento no momento é o mais necessário possível, até isso tudo passar. Deixa eu passar. O anticorpo, a gente não tem definição por quanto tempo a pessoa que já teve não vai ter de novo. Tá. Esse vírus tem uma alta mutação e uma adaptação no ser humano. Então, quem já teve, pode ter de novo daqui a um tempo? Pode ser que tenha isso mesmo. Pode ser que seja. Por isso que os Estados Unidos não quer deixar a gente entrar lá de volta agora, porque ele tem medo de ter uma mudança, uma mutação do nosso vírus e ir lá passar novo vírus de novo. E isso ninguém sabe se tá acontecendo ou não, é isso? Ainda nós não temos essa definição. Entendi. Ainda não tem ainda por quanto tempo o anticorpo fica positivo. Tá? Isso nós não temos. Essa resposta vale ouro aí. Então, isso já entrando na questão da reabertura dos negócios, dos decretos municipais, porque a turma tá louca para trabalhar, o pessoal tem muita gente que depende disso, daqui a pouco tem gente passando fome, que já tem, né? Então a gente tem uma preocupação muito séria na questão econômica, o governo ele cuida disso e os médicos ficam na conversa de como seria feita uma retomada ou não. Qual que é a sua visão sobre a retomada? Você já deu várias pistas aí do que você está falando. Sim. Mas como é que você vê, norte a sul do Brasil, você tem cidades que não tem nenhum caso e que estão fechadas, cidades que têm vários casos que estão reabrindo. Como é que é essa visão que você tem, doutora, em relação às aberturas e os procedimentos? Então, é o seguinte, existem vários protocolos, depende da quantidade que trabalha na sua firma, depende da quantidade de elevadores, pessoas que vão fazer limpeza, medição de temperatura diária, o que fazer com esse funcionário quando der temperatura positiva. Esse é um protocolo que já tem que ter por cada indústria. Elevadores, tem que ser limpo a cada hora, tem que manter a porta aberta para fazer circulação quando ele estiver parado, então tem que organizar isso. As pessoas, idealmente, é não colocar o dedo lá. Se colocar o dedo com papel toalha, um papelzinho, são medidas. Trocar a máscara do funcionário a cada 2 horas, fazer orientação restrita para que ele não use errado, que ele não tire errado. Quer dizer, vai ter que se reeducar nesses cuidados. Vai ter que ter álcool gel em cada local específico, vai ter que orientar que tem que lavar a mão a cada período, né? Quer dizer, nós vamos ter que modificar o nosso dia a dia para que isso aconteça. Né? Então, não é proibido sair para trabalhar, é proibido fazer errado, é proibido não fazer distanciamento, é proibido achar que o lado não. Então, tem temperatura positiva, eu vou fazer um teste, eu vou fazer um exame, eu vou ficar em isolamento. Então, deu o exame positivo ou o teste positivo, eu tenho que ter um período de 7 dias e repetir esse exame. Então, por isso que o exame é necessário, por isso que nós temos exame de PCR, vai ter o exame de PCR, que é o suave nasal, de teste rápido, que fica pronto em 4 a 8 horas. Esse é o gold standard, esse busca o antígeno, esse é o melhor exame. Já vai estar na fornalha para liberação da Anvisa, para que os laboratórios façam, para que a gente consiga fazer isso até domiciliar, para que isso a gente consiga viver com essa doença e que não seja um empecilho para a nossa vida. E isso dá uma notícia boa. Isso está no forno ali, qual que é uma linha de tempo para isso, mais ou menos? Tem alguma ideia? Olha, tinha mais de 150 testes de anticorpo para liberar a Anvisa. Liberou 41 já. Então, nós temos vários tipos e modelos de teste rápido de anticorpo, de defesa. Tá? Então, nós temos exames para agudo, doença, e temos exame para defesa. O que é o ideal? Dependendo do serviço, você pode programar os que der positivo, fazer, os que forem negativos e já teve, fazer a cada 7 ou a cada 15 dias. Isso são rotinas que ele vai ter que procurar uma assistência, procurar uma orientação médica para que deixar isso escrito e tenha um respaldo médico para isso, né? Legal. Muito bom, é importante tudo isso. Tem alguns comentários aqui, deixa eu jogar para você, da Verisa Peixoto e da Natati Alves aqui. Um está falando aqui, de acordo com a unidade de tempo, temos muitos problemas com questões climáticas, começa a tossir, o ar seco e tal,
se você está em isolamento e está tossindo, a chance de você ter Covid é muito baixa, né? Então, como é que a gente separa essas questões de uma gripe comum e de ficar louco achando que tem corona? Como é que é isso? Olha, primeiro, as pessoas entendam assim, se ela está tossindo, mas ela é a pessoa que foi à farmácia, que foi fazer compra, ela é a que está saindo ou ela é que está trancada em casa em isolamento ou em distanciamento? As pessoas fazem distanciamento só na rua, mas elas não fazem em casa. Então continua transmitindo. Então você vai carrear o que está lá fora, está trazendo o vírus para dentro da sua casa e quem está quietinho lá está pegando. Isso. E aí, tem essa noção. Então, se eu estou tossindo, mas eu sou a que estou saindo, sou a que estou comprando, sou a que estou fazendo as coisas, tenho a chance de estar, sim. Eu tenho que procurar assistência médica e analisar se é só tosse ou se tem temperatura 37. A temperatura 37, as pessoas quase não sentem. Por isso que tem que ter termômetro em cada lugar de ambiente que você entrar. Seja no hospital, seja na farmácia, seja no supermercado, seja no trabalho. Idealmente é que tenha a aferição da temperatura mesmo. Né? Que aí é o 37,8 ali, que é o... Não, Qual Gustavo, que é? a temperatura para é 37,2, 37,3. Não precisa ter febre, não, que é acima de 37,8. É um subfebril. A temperatura do Covid é subfebril. Ela vai dar febre alta só em quem está com infecção secundária junto. Que aí afeta o pulmão. Afeta já outras coisas. Aí já é um caso mais grave ainda. Tá bom? O pulmão é o principal do Covid, doutora? Ele é o mais grave, porque com falta de ar você não sobrevive. Você tem hipóxia, você tem aquele fôlego curto. Você não tem como respirar, que o ar não consegue entrar. Então essa é o quadro respiratório, tá? Que a gente tenta intervir antes que ele aconteça, tá? Aqui tem uma pergunta em relação assim, se você está circulando e você está fazendo os testes, você faz o teste, né? Então você está com toda a prevenção. Vai na farmácia, faz compra, volta para casa, aí no dia seguinte você faz de novo. Qual que é a frequência num modelo de reabertura? Vamos supor que os testes estejam disponíveis, que você precisa refazer os testes. O Robson está perguntando, é toda semana? Como é que é isso? Então, depende da forma como você trabalha ou de que jeito. Pode ser semanal, pode ser quinzenal. Porque quinzenal é uma forma de você fazer um controle do seu ambiente de trabalho. Tem firmas que eu pergunto, é muito perto que trabalha uma da pessoa da outra? Depende de forma como você vai estar trabalhando e a quantidade de exposição sua. Se você sai da tua casa, entra numa sala, da sala você vai para a tua casa e não tem contato muito com as pessoas, não precisa ser tão recorrente. Então, idealmente, depende, a rotina sua. Como é a sua rotina? Né? Eu tento analisar, quando eu vou fazer essa orientação para firmas, o quanto ele tem de convívio no seu trabalho, para poder indicar qual a quantidade e a rotina de testes. Tá? Quanto mais a tendência de exposição, mais você vai ter que ser testado, então, né? Não tem como. Então, assim, eu tenho um positivo. Então, eu vou lá, por exemplo, faço o teste, olha, vim positivo. Os que trabalharam do lado dele tem que ficar em observação. A partir do 5º e 7º dia, tem que fazer exame nesses contactantes próximos. Aí, qual exame se faz? Se não teve sintoma nenhum, eu posso fazer só a sorologia. Se eu tiver sintoma, eu tenho que fazer o swab para pesquisar o antígeno. Tem que tomar cuidado. Uma rotina. A verdade é que precisa de orientação médica para indicar qual o melhor exame para ser feito. E se é indicado a fazer o teste ou não. Isso, aí dá o direcionamento. Aqui, o nosso canal aqui, doutora Raquel, ela é muito focado em metodologia, né? Que é a metodologia do Gustavo Borges, que a gente trabalha com muitos professores, academias, então a gente tem a questão da piscina, da água clorada, aquela coisa toda. Como é que qual que é a sua visão em relação a isso, né? Porque a gente entende, não tem nenhum estudo que fala que a água transmite. E qual que é a sua visão em relação às academias, especificamente? Porque quando você tem uma água clorada, o cloro em si já vai matar qualquer tipo de bactéria ou vírus. Aí, qual que é a sua visão sobre isso? Eu não tenho nada contra a piscina. O problema é alguém que não sabe que está subfebril ou está começando a apresentar o quadro,
ela está sentada lá do lado da piscina, ela põe a mão no chão, ela põe a mão nos lugares e ela está transmitindo antes de entrar na piscina. Uhum. Então, o problema não é a piscina em si, é todo o lateral, é onde ela está andando. Então, você ter uma piscina e você fechar onde se toma banho, onde você tem o local, então tudo bem. A pessoa que vem, usa a piscina e vai para casa. Então, tudo é um preparo para você ter ter uma abertura de alguma coisa. Então, você tem que avaliar quanto de menor distanciamento. Não pode fazer uma aula. Me perguntaram sobre, em campo de futebol, como é que eu faço para treinar? O treinar é menos gente dentro de um campo. Por exemplo, vamos fazer, o campo é de tanto tamanho, então põe 3, 4 pessoas com distanciamento. Não pode ter lugares para se trocar, não pode ter refeitório comum, vai ter que trazer comida de casa. Quer dizer, tudo é uma adaptação para se trabalhar e viver. Precisa sustentar a casa. Mas você tem que ter uma orientação médica e de diminuir o fluxo de transmissão cruzada das pessoas, para que ninguém fique doente. E aí o distanciamento ele vale para a piscina mesmo. Então você está lá ombro a ombro, um na cara do outro. Ixi, saiu aqui no meio da transmissão. Deixa eu ver se eu consigo voltar com a doutora. Acho que ela deve ter saído aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo para concluir. Ou acabou a bateria ali. Deixa eu chamar de novo. Não, está aqui. Já voltamos, aguardando. Entrei. Oi, voltou. Não. Caiu, você caiu. Não, me caíram aí com você. Aí. Diga. Eu estou coordenando aqui, ninguém te tirou. Eu não mexi. Eu que estou coordenando. Então fala, diga. Deu um tilt aqui. Desculpa, diga. Não, já estamos indo para os finalmente aqui. A outra questão é a questão do distanciamento, então, pouco importa estar no campo, no escritório, dentro da piscina, está ombra. Se você tiver uma piscina, você faça horários separados, mas tem que ter higienização de uma pessoa para outra. Então, tem uma coisa que você tem que entrar, que continua sendo a necessidade do distanciamento, Gustavo. Isso é importante. O distanciamento de uma pessoa para outra. Aqui eu até brinquei, na hora que você caiu, eu falei assim, pô, a doutora caiu. Aí já viraram e falaram assim, ela é poderosa, ela não cai. Aí fala assim, olha só. São pessoas que me conhecem, então. Ai, que bom, fico feliz. A Dulce é Dulcinha. É a Dulce. Dulce, um beijo, Dulce. Que aqui a gente mistura os canais, tem toda a sua turma que te segue. Para ir para os finalmente aqui, doutora, e te liberar, porque você deve ter muita coisa para fazer, me fala um pouco da questão de imunidade e da questão de... A gente trabalha com educação física, com atividade física. Então, aqueles que fazem atividade física, que têm uma força, né, física talvez diferenciada, isso tem as suas vantagens? Como que é isso? Ótima pergunta. Trabalhar com exercício faz a sua imunidade, o transportador imunológico, trabalhar mais fácil. Então, ele tem uma reserva pulmonar melhor. Então, se você me perguntasse, um atleta, ele é muito mais fácil para eu tratar, é muito mais fácil, porque ele tem uma reserva a mais de pulmão que possa aguentar esse baque se ele for dos 10 a 15% de maior gravidade. Então, o atleta, ele tem transportador imunológico melhor, ele responde muito mais fácil, então ele tem uma resposta melhor. Então, quanto maior a quantidade de exercício que a pessoa faça, melhor é do ponto de vista terapêutico. Ele já está preparado, o organismo já tem seu uso imunológico adequado, então ele responde mais. Que legal. Então o cara está em casa, a gente está recluso no nosso retiro, então qualquer tipo de atividade que a gente faça em casa mesmo, agachamento, flexão de braço, que ative o sistema, já é válido, porque uma hora a gente vai ter que enfrentar isso, né? A gente vai entrar em contato com isso aí em algum momento. Isso, então, olha, já me perguntaram várias partes imunológicas. Vitaminas, hidratação, exercício, fazer tônus, fazer a parte drive ventilatório, respiração é o mais importante. Então, porque esse paciente... Isso é o mais importante. Uma caidinha aqui. Oi? Voltou. Não, voltou.
Então, o mais importante é eu ter essa parte ventilatória boa, eu ter toda a parte vitamínica, a parte hormonal adequada, eu tenho que ter alimentar adequado e eu tenho que fazer exercício. Isso faz tônus, faz reserva. Isso os transportadores da medula para a periferia, eles respondem muito mais rápido. Vamos dizer, quem faz exercício, ele tem Uber próprio, ele vai chegar lá na periferia para trabalhar melhor. Então, isso é o mais importante. Não, isso é ótimo. Vou usar essa, tá? Quem faz exercício tem o Uber próprio. Isso. É marca registrada ou a gente pode usar à vontade? Deve usar. Isso é o mais importante. Eu explico para meus pacientes que a imunidade de quem não faz exercício, ou ele vai a pé, ou ele vai andando, vai quase num pangarezinho. Se ele fizer exercício, ele vai ter um Uber próprio para chegar na periferia. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Não, isso é muito legal. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre é um prazer a gente escutar pessoas que conhecem, que entendem e que estão ajudando a nossa população, as pessoas aí no momento tão duro, né? Já ajuda sempre, né? Você é uma grande infectologista e a gente fica muito feliz de ter você aqui no nosso canal. Faça até um coraçãozinho assim, ó, para você, ó. Ai, que lindo. Eu tenho a maior honra de falar com você. Sempre admirei muito o seu trabalho, tá? Ah, que legal, e obrigado. Aqui a admiração é mútua. Continue nessa luta firme, a gente tem muita fé, né, que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. A gente sabe que a gente vai viver num mundo talvez um pouco diferente do que a gente estava acostumado, principalmente no curto e no médio prazo. A gente torce por uma vacina, torce por uma solução mais decisiva, mas enquanto isso não vem, a gente vai fazer sim tudo que a gente pode fazer para se prevenir nisso. Então, deixo aqui para você um agradecimento e últimas palavras aí de positividade para a gente nesse momento. Vai. A doença está aí, mas vamos viver em paz, vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer exercício, vamos comer melhor e vamos conviver, mesmo que seja à distância, vamos conviver entre a gente. É isso aí. Doutora, bom trabalho aí para a senhora, para todos aí. Dê um abraço em todos os médicos e o nosso canal aqui, a atividade física, os nadadores, eu pessoalmente aqui te agradeço de coração, tá bom? Que agradeço. Um beijo a todos. Valeu. Muito bom, gente. Tá aí as dicas. Fiquem com essa aí. Muito legal, doutora, sempre muito solícita aí para nos receber e foi muito legal. Agradeço de coração mesmo. Então, a todos vocês que participaram da nossa live hoje aqui, obrigado. Valeu. Fui, turma. Abração.